Bom dia! Estamos aqui ao vivo e animado para mais uma live na pele do líder. Hoje, dia 21 de setembro, eu vou entrevistar uma super mega power amiga minha de caminhada, né? Não é minha amiga pessoal, mas é uma amiga que eu acompanho. Uma pessoa super alto astral, super decidida, super desenrolada. E hoje nós vamos falar com a Yara Ribas. Essa live ela vai ficar gravada, então, portanto, eu não vou ficar esperando as pessoas entrarem aqui na live. Eu vou já começar, daqui a pouco ela já está aí e a gente vai estar conversando sobre liderar pessoas. A Yara tem um nicho muito específico que é o público feminino, né? Então ela é uma especialista nesta área. Então deixa eu ver aqui, ela já mandou aqui a solicitação, nós já vamos bater papo, porque nós não perde tempo para conversar. Um abraço para todo mundo que está nos seguindo aí, um abraço lá para o Ganso de Cidrolândia, Túlio já está aí. Oi! Bom dia! Tudo bem, Yara? Tudo jóia e você? Tô no Shima. Pois é, eu estou no café. Não sou paulista, Mara- mas estou no café. Maravilha! Obrigado pelo convite, viu, Wellington? Eu que agradeço você ter aceitado. E aí, tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui acordando cedo, acostumando a galera a acordar cedo, né, Wellington? Porque muitos se reclamam quando eu faço live cedo. E a hora é muito cedo, mas eu digo, vamos mudar os hábitos desse povo para começar a consumir conteúdo legal de manhã, né? E você sabe que quando eu escolhi esse horário, eu nem achei que era cedo. Aí Pois é. conforme eu fui estendendo o convite às pessoas, eu fui percebendo que era meio cedo, porque as pessoas falavam assim, ah, esse horário é meio pedagógico, mas 6h16 da manhã, achei que era da tarde. E daí eu comecei a perceber, eu até comentei com a minha esposa, com a Monique, eu falei assim, ó, o pessoal, acho que a gente acorda meio cedo. Pois é, a galera reclama um pouco. Na verdade, é que nem eu falo, quando eu abro live cedo, a minha é 6 da manhã. Eu falo assim, eu sei que você está indo no banheiro escovando o dente, está me escutando, É, você está lavando a cara, está me escutando com essa louca falando aí, mas é assim mesmo. Eu acredito que é um hábito muito bacana você consumir coisas que edificam logo cedo, né? E a gente faz parte dessa turma, né? Então isso é muito bom. eu sempre falo que se a gente começar a disseminar algumas práticas, eu não sei, cada um tem sua realidade, né? Tem pessoas que trabalham até tarde. É difícil avaliar exatamente isso. Agora, quem tem a oportunidade de começar cedo, acelerando, eu, sei lá, eu acordo, sempre acordei na faixa de 5h30, assim. Então, eu acordo esse horário, já levanto, ajeito as coisas. Quando é 6 alguma coisa, eu já estou aqui, graças a Deus, tem missa 6 horas. Então, eu sempre, se o que eu posso, Verdade. eu vou na missa e tal. Enfim, vamos lá. Yara, Bora. esse quadro eu criei para a gente falar de liderança. E eu te convidei por um motivo muito especial, porque eu vejo que você é muito ativa nessa questão de influenciar mulheres, pessoas. Conta um pouco para mim, da onde que surgiu essa ideia, por que que você focou nesse público, qual dor que você viu ali que você precisava despertar, porque o líder ele tem essa preocupação de conduzir as pessoas para um lugar melhor, independente da onde, tanto usando o trabalho, tanto dentro de casa, né? Porque tem muitas pessoas que são líderes dentro de casa, né? A própria eu lembro, a minha avó era uma grande líder influenciadora da família. Ela promovia os almoços, ela promovia as reconciliações, ela promovia tudo que imbuía dela ou de um toque de laçar alguém ou influenciar. Não, ele não quis dizer isso. Não, ele só estava falando para você, mas no fundo ele estava esperando você. Então, isso é o papel do líder, né? Talvez ele é aquele cara que anda com os panos quentes, né? Tipo, colocando e cuidando e preocupado com as pessoas. Como que você chegou aí onde você está agora? Onde que eu tô? Eu tô num lugar que assim não é muito confortável porque é de alta responsabilidade, né? Eu assumi uma responsabilidade gigantesca, botando minha cara aqui também, né, todos os dias e tal, falando diretamente com mulheres, porque hoje o meu público, o meu nicho são mulheres mesmo, exclusivamente. Por quê?
Porque, nossa, eu não dá nem para contar tantas coisas e dores que a gente passou, que todo mundo passa na vida, porque eu encontrei dentro dessas dores que eu vivi um grande propósito, que me chamava sempre e eu nunca tinha percebido. E isso aconteceu quando eu vim morar para Cuiabá, que vai fazer 3 anos agora em novembro, que eu saí daí de Lucas do Rio Verde, assim, que eu tenho morro de saudade, sempre vou para aí, né? E enquanto eu morava aí, eu pensei que nessa minha saída de Lucas para Cuiabá foi uma dor dilacerante para mim. E nessa dor que eu senti quando saí da cidade e vim para cá, aí eu tenho, eu acho, você sabe, né, Maria? Eu tenho a minha família que não é pequena, que mora toda aí. Então eu Metade de tinha Lucas do Rio Verde. mais ou menos, tá dentro do CTG, né? O CTG tá, a família Ribas está toda ali. Metade não, E quando eu cheguei aqui era metade, hoje deve ser um terço só. não, hoje já está bem menor. E daí eu tinha toda uma teia de suportes, eu tinha uma vida confortável mesmo, na questão de que eu era a líder dentro da minha casa, né? No caso, gerindo filhos, eu parei de trabalhar por conta de gestações, problemas gestacionais, parei de trabalhar. E daí eu comecei a trabalhar exclusivamente em casa, com filhos, marido, enfim. E estava confortável para mim, na verdade, sabe? E daí eu só tinha também, só tinha não, que eu tenho até hoje, graças a Deus, e morro de orgulho, os Doadores da Alegria aí, que é um trabalho que a gente faz de humanização hospitalar, que é totalmente solidário. E era essa a minha vida. E quando eu me vi vindo para Cuiabá, eu senti isso na pele mesmo, que eu estava sem apoio da família, que eu estava sozinha, aquela caipira do interior que chega na capital, que morre de medo de ir no mercado, que morre de medo de ser assaltada. Eu vivi, eu não, assim, eu não me caracterizo, eu lembro do que eu passei, dos sentimentos que reverberaram emocionais no meu corpo, na minha vida, nas minhas emoções, que eram quase que uma síndrome do pânico, sabe? Quando eu cheguei aqui. E daí eu pensei assim, bom, o que não está resolvido, resolvido está. O que, que eu vou fazer a partir disso? Eu comecei a estudar, fui fazer um processo, um curso de coaching, né, autoconhecimento, porque eu queria me conhecer, taraná, essa história que a gente conta pra gente mesmo, que a gente quer ir lá para se conhecer, e o negócio é bem mais embaixo. E daí, em cima, depois disso, eu comecei a desembrulhar um monte de casca, um monte de pereba que eu não via, um monte de coisas assim que na minha comunicação que eram erradas com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus pais, comigo mesma, a forma como eu me enxergava. Então, assim, foram em um ano de estudos, foi uma evolução assim de 10 anos que eu não tinha experimentado, assim, de uma vida inteira, vamos dizer. E daí eu me vi num compromisso. De repente eu me vi num compromisso que eu precisava levar isso para mais mulheres. Eu comecei aonde? Dentro da minha família, sabe? Com as pessoas mais desafiadoras da minha vida, que foram a minha mãe. Oi? E como é que foi isso dentro da família? Porque geralmente a família é um terreno assim, meio tipo faixa de Gaza, né? Todo mundo conhece a gente. Aí o cara O olha meu... e fala, o quê? Você agora falando de paciência? Nossa, Sabe? exato. Essas coisas assim. Porque, na verdade, Wellington, é que nem meu marido fala, você não gosta de ir pelo mais fácil, né? Eu gosto de começar pelo mais difícil. E isso me motiva, sabe? O medo que me dá me motiva demais. Eu vou Porque, cagando. Gente, esse porque horário dá para falar palavrão? Não. Eu vou, eu vou cagando mesmo. Eu ponho a fralda e vou fazer. Porque, tipo assim, isso me motiva. O medo, ele me motiva. Não é meu inimigo. Ele legal. Te é muito meu, impulsiona. me impulsiona. E daí eu comecei com as pessoas mais desafiadoras da minha vida. O que as pessoas não entendem muito, essa questão do medo, é que assim, o medo não é você não ter, não é você ser um louco inconsequente, eu tenho medo de pular aqui, pular e se matar. Não, o risco ele é iminente. Agora, o medo ele não pode te parar, te estacionar. E grande parte dos medos são coisas da nossa cabeça, né? Que a gente mesmo inventa, fantasia,
é quando alguém, todo mundo está ouvindo a gente, até agradeço o pessoal que está aí, queria pedir para vocês enviar aqui no aviãozinho aqui para a gente colocar mais gente na live. Mas assim, o medo é como se estivesse dormindo à noite, assim, num acampamento, e você escuta um barulho e fica imaginando coisas. Ah, isso aí é uma onça, isso aí é um bicho, é não sei o quê. E quando você sai lá para fora, às vezes é um galho batendo na tenda, às vezes é... Então, nem sempre a gente precisa travar. Você faz o xixi, vamos dizer assim, mas você não para. É ir com as calças molhadas, né? É ir com as calças Exato. molhadas. Isso é encarar o medo. E como que foi isso? Porque o que acontece? Nem todo mundo está aberto à mudança. Eu, graças a Deus, eu tive algumas boas oportunidades quando eu comecei o meu processo de transformação pessoal. E eu acho que uma delas era estar longe da minha família. Né? Uhum. Eu até avaliei isso, porque quando você vai lá fazer esses trabalhos, eu também fiz, e hoje conheço alguns amigos que estão fazendo esses trabalhos de autoconhecimento, de se experimentar, de se abrir, de encarar o verão da vida que nunca foi encarado, né? Porque o cara fica naquele loop ali, né? Primavera, outono, cai tudo, daí de repente já tá Uhum. verão, né? Verão, outono, verão, outono, verão, Uhum. outono, verão, outono, né? De repente desaba tudo, daqui a pouco ele acha que tá no verão. Daí desaba tudo de novo, ele acha que tá no verão. Não, existe um processo. As folhas caem no outono justamente para a planta entrar no inverno. E cada inverno que ela enfrenta, a próxima primavera dela é muito melhor para ela, porque ela conseguiu adubar as raízes dela com as próprias folhas, ela conseguiu crescer um pouco mais e ela está preparada para viver essa primavera e para fazer um bom verão. E quando as minhas folhas começaram a cair, eu percebi que quem mais chacoalhava a minha árvore eram as pessoas que estavam mais perto de mim. Os meus maiores traumas estavam envolvidos com o meu processo de, que eu sempre digo que a gente não é tudo que a gente viveu na infância, né? A gente, aliás, você não é só o que você viveu na infância. Você é tudo que você viveu na infância, né? Não é só, é tudo. Então, lá tinham muitas coisas para serem olhadas. Depois do meu processo, do meu primeiro casamento também, tinha muita coisa para ser olhada, que eu nunca quis olhar, que eu nunca quis encarar. Depois, no processo de paternidade com os meus filhos, existiam coisas que também eu nunca quis olhar, que eu nunca, enfim, foi gerando um monte de coisa. E daí eu confesso para você, e provavelmente uma das coisas mais difíceis de estar aqui na rede é encarar quem está perto da gente. Porque você vai falar alguma coisa, a pessoa vai ligar para você no outro lado e falar assim, nossa, nem sabia. Você falou aquilo lá, nossa, nem sabia que eu tinha feito isso com você. Me desculpa. E não é uma culpa, porque as pessoas fazem um monte de coisa sem saber. Né? Eu fiz, você fez, enfim. Para mim foi bom estar longe. Para você já falou que foi lá encarar de primeiro. Como é que foi isso? Que nem eu te falei, eu gosto de começar pelo difícil. E daí a primeira coisa que a gente vê, que você falou muito bem, foi nesse processo de autodesenvolvimento, esse autoconhecimento mais profundo, você encara essas mazelas que você viveu e que você escondia dentro de uma caixa. Tudo que eu vivi na minha infância e tal, coisas que me aconteceram assim horríveis também, eu fazia de conta que aquela história não era comigo. Eu guardava tudo aquilo dentro de uma caixa, embaixo de uma árvore que eu tinha plantado lá no jardim de casa. Você falando em outono, falando em árvores, e a minha metodologia fala muito disso, sabe? Então eu acho lindo um homem falando disso. Eu falo, putz, que massa! Eu valido, é mais uma oportunidade de eu validar. E daí aquela caixa estava escondida embaixo daquela árvore, aquela árvore está centenária já, eu passava por ela, sabe, eu passava por ela, estava ali, uma árvore bonita, mas eu nem me lembrava mais que aquela caixa existia. Aquela caixa eram as minhas mazelas da infância, da minha adolescência, o que falaram para mim, o que fizeram comigo, esse tipo de coisa. E daí eu pensei assim, e isso foi tudo construção da minha metodologia também, que nós somos uma árvore. Tudo para a gente compreender, conseguir dar os frutos que a gente quer entregar no mundo, tudo que a gente, a Oi, maneira como a gente se comporta. Oi. deixa eu te interromper, porque agora veio um negócio muito aqui na minha cabeça. Nós fizemos, acho que uma pós-graduação junto, né? Oi. Aham. Era eu, a Michelle, que era minha esposa na época, Aham. você, que é A uma galera. Grazi. A Grazi da A Martinello, Grazi. né? Aham. Uma galera aí de gente. E a gente batia muito papo, lembra? As conversas que era boa, a aula era boa também, No- né?
Mas os papos era melhor ainda, porque cada um trazia suas experiências. Sim. Você falando aí que a tua metodologia é exatamente a da árvore, eu queria convidar o pessoal que está aqui com a gente para pensar, né? E isso eu carrego desde quando nasceu meu primeiro filho. Quando nasceu o Matheus, meu primeiro filho, eu olhei para ele, primeiro que eu não sentia aquele amor de pai que todo mundo falava, né? Falava assim, ah, por que eu não sinto isso? Todo mundo Uhum. fala que sente, ó, pá, agora você vai virar pai, você vai virar... Eu achei que, tipo assim, era igual, nasceu, vinha uma armadura e punha, colocava em mim assim, e aquilo mexeu comigo. Com o passar do tempo, você começa a olhar para as crianças e as pessoas em volta delas, e isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. É claro que nem todo mundo teve esse privilégio. Tem muita gente que foi ceifado na infância, de carinho, de cuidados. Talvez alguém que está aqui assistindo a gente, né, não teve, ou muitas vezes não consegue compreender que teve, porque não lembra. Às vezes teve. Mas daí é mais fácil, já pegou um caminho lá que, de autoafirmação, que começou a julgar, e acho que não teve, né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu com a minha esposa, Monique. Eu vou até falar que ela vai ficar brava. Mas ela falou assim, ah, eu não tenho foto de infância, eu não sei, ninguém era, não era olhado assim, não sei o quê. Daí um dia a mãe dela veio passar a... Mas só que a Monique nunca bloqueou ela. Mas ela comentou isso várias vezes comigo. E daí a mãe dela veio passar férias aqui e trouxe uma pilha de foto dela. Caraca! Ai, olha aqui. Eu falei, tá vendo? Claro que você foi. Aquela época é mais difícil também, né? Tirar foto e tal. Mas você tem, você foi. Ela é verdade, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe. Mas quando você falou da árvore, eu vou voltar lá. Para mim, quando nasce qualquer vida, é como se você imagina um deserto muito árido. Bom, não é difícil de imaginar isso aqui no Mato Grosso nessa época. Mas Normal. assim, um deserto muito árido, assim, sem nada, e de repente uma árvore no meio daquilo verde, muito verde. É assim que eu vejo qualquer vida. Qualquer vida. Se você conseguir ser esse alento, né? Porque se você deitar debaixo de uma árvore e olhar para cima, aquela ramificação, tudo aquilo que existe ali de estrutura, você fica horas pensando na vida, imaginando, né? E essa vida que uma árvore simboliza, né, no meio desse contexto que nós estamos falando, para mim é fundamental pensar nisso, porque quando eu olho para cada filho meu, quando eu olho para cada pessoa que eu vou trabalhar, o processo de desenvolvimento ele é singular mesmo, né? Você pode fazer o mesmo roteirinho teu, cada um vai ser de um jeito, vai despertar uma coisa. Nossa, bem legal. Eu quero conhecer teu projeto aí, mas é só para meninas, né? Não é para meninos. Não, mas eu amo você ser meu amigo, bicho. Que nem Prossegue, que nem prossegue, eu prossiga. eu tava falando, e assim, eu sou muito depois, eu sou muito contemplativa, uma pessoa muito contemplativa das coisas não, tipo assim, humanas, mas que a natureza nos proporciona, né? Dentro disso que eu estava falando, da árvore, o que dentro disso tudo fez sentido para mim? Aonde que fomos plantados? Quem nos plantou? De que forma fomos regados, nutridos do que a gente precisava? E daí dentro disso, que são as nossas raízes, ali dentro dela, onde tudo começou, a nossa seiva está a nossa essência. E a gente passa a vida inteira sem fazer um processo de autoconhecimento, sem olhar para essas raízes de forma um pouco mais profunda, e a gente fica vagando na vida. Ah, eu não sei para que eu vim, que propósito, todo mundo fala em propósito, todo mundo fala em missão e não sei o quê. Eu não sei para que eu vim. Nunca você vai conseguir saber e entender também por que você se comporta desse jeito, por que você se relaciona desse jeito, por que as coisas que você quer que deem certo não dê certo com você, por que não é desse jeito, se você não compreender primeiramente as suas raízes, que é quem? É a sua família, é de onde você veio. Tem, dentro das minhas mentorias, existem mulheres também que não tiveram, não conheceram os próprios pais. Então, como lidar com essas pessoas?
como lidar com esse sentimento que não está resolvido? Como que você vai conseguir prosseguir se não está resolvida as suas raízes? Se você não compreendeu onde você foi plantada, se tu tentar compreender, olhar de uma forma mais macro, dar um passo para trás, olhar de uma forma mais macro, que todo líder deve fazer isso, né, Wellington, também? Sim, sim. Olhar de uma forma mais macro toda a tua história, para que ela não te deixe... Olhar a floresta, né? Não olhar só Não para olhar... você como árvore, olhar a floresta, subir mais um pouco. Isso, para ver qual que é o sentido de tudo estar desse jeito hoje. Então, o que que eu fiz? Vamos resolver esse negócio. Vamos para na questão da família. Daí eu fui para as primeiras pessoas a primeira pessoa foi minha mãe, a Nossa. minha mãe. Então, assim, pô, quer coisa mais desafiadora que começar pela nossa mãe? E daí o que que eu reconheci nela, que a gente está falando de liderança aqui? Quem foram os meus líderes imediatos na minha vida? Foram meus pais. Então eu tive que olhar para eles de uma forma, isso também fala em constelações familiares, fala também na questão de honra aos pais, que fala na Bíblia também, honra teu pai e tua mãe, que eu tinha que olhar para eles de forma menor. Eu, na minha vida, e tem muitas pessoas que são assim, se não, das minhas mentoradas eu falo, tá? Que eu tenho mais estatística. Elas querem ser mães dos próprios pais. E isso muda totalmente a hierarquia familiar. Vai reverberar lá no meu filho, que o meu filho vai querer ser meu pai quando eu for, enquanto eu estiver ainda com saúde. E na verdade isso aí é um pouco até de soberba, né, da nossa parte. Acho que todo filho que está aqui deve ter passado por isso em algum momento. Você acha que você fica bom demais e daí você acha que você pode dar orientação para o pai, para a mãe. Cara, eles por 30, 40 anos da vida deles nunca precisaram de você, velho. Não vai ser agora. Tudo bem que talvez numa condição muito de velhice física, aí entra uma condição física, aí eu acho que tudo bem. Mas numa condição natural de consciência, de lucidez, eles têm capacidade mental total para tomar qualquer tipo de decisão. Exato. E quando você é como se você assim, bom, quando eu precisava, eu cumpria. Agora eu não preciso mais, então agora é como eu quero, né? Quando a gente usa alguma coisa e não eu tava com muita sede, precisei de um copo, eu arrumei um copo, depois eu joguei esse copo lá porque agora eu não tô mais com sede, eu tô sendo ingrato com a pessoa. E essa ingratidão, ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem com rispidez, com bravura, mas você não está escutando, mas você não está vendo e tal. Papai sempre falava assim, meu pai falava que ele tinha dificuldade de enxergar, eu nunca acreditei nele, ficava bravo. Como você não está enxergando? Já pensou que não vai enxergar? Como? O senhor é novo ainda? Daí ele falou para mim um dia, ele falou assim, tenha paciência comigo, filho, o papai tá ficando velho, tem coisa que eu não enxergo Ai, mesmo. meu Deus Ele do falou, tem céu. coisa que eu não enxergo mesmo. E você acha que é uma simples colocação? É uma lição para mim. Com certeza. Com Porque é certeza. respeitar, entendeu? É respeito. Exato. Outro dia as pessoas falaram assim, esse tem vários homossexuais famosos aí na mídia, né? E daí tem um deles, eu não acompanho muito, mas tem um deles aí que apoiou o Bolsonaro aí. Beleza. Aí o cara colocou assim, esse homossexual merece meu respeito. Daí colocou o outro lá que não apoiou ninguém, sei lá o que é lá. E esse aqui também merece meu respeito, porque respeito todo mundo merece. Exatamente. Aí eu achei o máximo aqui, sabe? Falei, esse cara é exatamente isso que eu penso. É isso. Né? É Eu isso. sou um executivo, esse aqui merece meu respeito. Aí eu sou um senhor lá da roça. Aí daí? Respeito é o primeiro passo da relação humana. Depois nós vamos para o segundo. Então, assim, quando você olha para os teus pais, igual você falou, que você tenta inverter essa situação dentro de casa, você acha que agora eu lidero porque eu tenho mais, eu sei, eu fiz faculdade, o senhor não fez. Meu filho, calma aí, senta a bundinha aí, que tem uma faculdade chamada Vida, que essa ainda você não experimentou mais que eu, né? Exato. E Isso daí acontece chega. muito dentro das empresas, tá, Yara? A pessoa É, entra ontem e só porque ela mexe melhor na impressora, ela já começa a descartar os senhores que estão ali há 15 anos, 10 anos. E essa falta de humildade, falta de se colocar no lugar correto,
de ter noção de onde você está, ela rouba a oportunidade de trabalho, ela rouba a oportunidade de crescimento, porque as pessoas acham que elas são muito boas, só porque elas mexem numa coisa melhor que é o que está lá há 5 anos. Daí ela já vai lá, bate na porta do chefe, viu? Eu queria um aumento, porque eu sou bem melhor que fulano ali. Exatamente. O líder, isso é uma grande qualidade do líder, é você, por exemplo, saber que as pessoas podem ser melhores que você e você ter confiança em entregar teu trabalho para elas. No caso, quando eu cheguei nos meus pais, eu adquiri mais conhecimento, mas eu dei um passo para trás. Aí é que eu dei um passo para trás. E uma pessoa que se coloca numa posição de líder também, ela sabe da capacidade dela, as habilidades, conhecimento, enfim, títulos e mais títulos, experiência mais experiência, mas a posição que ela assume diante de quem está abaixo na cadeia hierárquica, por exemplo, ela não pode ser soberba. E eu tomei uma postura assim com a minha família. Eu quis compreender e deixei aberto. Eu peguei eles e sentei eles comigo falando assim, olha, antes eu culpava tudo e me sentia como vítima de tudo que acontecia, de eu não ter tido condições de fazer a faculdade que eu queria. Pô, vocês me deram a faculdade que eu poderia, para mim não ficar sem estudar. Então eu comecei a entender tudo, falei, verbalizei com eles, e eles ficaram, é claro, muito surpresos com tudo isso, porque a primeira coisa que eu como mãe também, você como pai, né? Os filhos vão estudar fora, vão ficar muito melhores que a gente. Na Você questão é de, para isso que a nossa, gente está aqui. é o nosso sonho, né? O que a gente quer. Só que aí vai mexer com as emoções deles e como a gente preparou isso neles em casa. Que eles não podem se tornar soberbos sobre nós também. Enquanto nós temos saúde como pais, e isso eu falando que eu reconheci nos meus, se eles têm saúde para decidir se quer pintar a parede de amarelo ou pintar a parede de vermelho, a decisão é deles. E a Yara falava, não, pai, pera, de vermelho? Ou Nada a então ver. chegava lá, tava pintado. Nossa, quem que escolheu essa cor? Sabe? Pô, eu quis. Nem mora lá, velho. Tá só passando. Exato, exato. Que loucura! Então, assim, é a questão, tanto a gente como líder, por exemplo, que é a questão da arte de delegar também, de você não centralizar tudo, você confiar nas pessoas através da transparência, é que você começa a crescer, porque você inspira, você faz as pessoas parar para olhar assim, pô, é sério? Você está deixando eu Ó, decidir? a Bíblia fala que é prudente do homem, é sensato ao homem prudente fazer uma pergunta antes de uma colocação, né? É sensato. Eu Perfeito. aprendi uma coisa quando eu comecei a fazer faculdade, que ninguém acredita que eu sou veterinário. Esses dias um menino olhou para mim de uma empresa e falou, o senhor é administrador, né? Daí eu peguei e falei, não, eu sou veterinário. Não, e eu Dentro de sou uma empresa, contadora, Wellington. Puta. então, dentro de uma empresa de... Ah, mas contador ainda tá, sei lá, ainda beleza, mas veterinário, mexendo com gente, só gente, cara, tem o meu processo, às vezes, de mentoria, eu carnei as pessoas, a gente faz chorar. Então. Aí o menino olhou assim e falou assim, é uma empresa de engenharia. Ele olhou para mim e falou assim, mas o senhor é veterinário? Eu falei, sou. Nossa, louco, né? Continuou no computador. Mas assim, eu tive uma experiência quando eu comecei a fazer o estágio supervisionado e eu conheci um cara bem fera mesmo. A fazenda era muito grande, era uma fazenda do Ronaldo Sampaio Ferreira, que era o dono da Bombril. Então, assim, era uma fazenda só de gado Nelore, PO, era um negócio bem legal lá. E eu conheci esse cara, o cara ele tinha um apelido lá, chamava Pavão, o apelido dele. Não sei se porque ele era imponente, mas ele era um cara fera. Assim. Eu aprendi algumas coisas com ele, mas a principal coisa que eu aprendi com ele, no primeiro dia que eu tive com ele, ele falou assim, você tá fazendo o quê aqui? Eu falei, eu sou estagiário. E a fazenda tinha 5 anos fechada para estagiário. Eu tava retomando o processo, né? Então eu tava aqui, todo mundo assim, né? Ninguém conhecia, não era uma coisa comum o estagiário lá dentro. Daí ele falou para mim assim, ó, vou te ensinar 2 regras. A primeira é não ser, a maior veiacagem da sua vida é não ser veiaco. Pra quem está assistindo aí não sabe o que é veiaco, né? É ser Veiaco. malandro. Ele falou assim, ó, a primeira regra é a maior veiacagem da sua vida é não ser veiaco. E a Ó, meu pai tá segunda... aí, ó. Seu pai Ei, tá aí? pai. Olha lá, Benção. ó, Juarez Minha Ribas. sogra também, ó, é família. Viu? É isso aí. Aí ele pegou e falou assim, a segunda regra é a troca de ideia. Daí eu falei, ó, mas como assim troca de ideia? Ele falou, troca de ideia não é assim, ficar falando.
É assim, ó, você chega pro dono da fazenda e pergunta: que cor que você acha? Eu precisava pintar a cerca. Daí o dono da fazenda olha para você e fala: que cor que você quer a cerca? Ele falou: eu não sei, eu pensei em branco. Daí ele olha para você e fala: mas eu acho que amarelo é melhor. Daí você fala: beleza, amarelo é bom mesmo. Essa é a troca de ideia. Que legal. Você entendeu? Tipo assim, ele falou: porque o que acontece? Lá na frente, o branco pode sujar, pode dar qualquer problema, e ele vai olhar para você e falar que você escolheu o branco, que ele queria o amarelo. Você só precisa pintar a cerca. Show. Então, assim, ó, vamos lá. Eu vou na casa do meu pai para estar com meu pai. Eu vou na minha empresa para trabalhar. Não importa se a cor da parede lá é branca. Lá na sua casa você pinta a cor que você quiser. Lá é a casa dele, pô. Lá é a Exato. empresa dele, pô. As pessoas não conseguem compreender isso. É tão simples. Meu pai é um cara muito matuto, muito, assim, tranquilo. E a minha mãe é um pouquinho mais acelerado que meu pai. Mas na parte de serviço. Minha mãe serve muito. Inclusive, ela entrou aí, ó. Benção, mãe. Com a Ai, que família amor. toda. Aí, ela, assim, meu pai ele falou um negócio muito verdade. Ele falou assim, a, a, a gente sempre, o mais velho, sempre tem algum pitaco para dar nos filhos, né? A avó, o pai. Aí, um dia ele falou um negócio lá para minha cunhada e ele tem razão. Ele falou assim, pô, a gente passa 3, 4 dias só aqui. Depois você fica o resto da vida com teu filho lá, entendeu? Então ele vem para cá, fica uma semana aqui. Eu vou para lá, eu fico uma semana lá. Será que não dá para aguentar? Será que não dá para respeitar? Seu filho não vai virar dengoso porque seu pai, seu avô deu um negocinho para ele. Para, velho, tira isso da tua cabeça. Vai ficar dengoso porque você não tá fazendo seu dever de casa lá na sua casa, nos outros 360 dias do ano, nos outros 250 dias do ano. Então as pessoas não, elas não percebem isso. E é legal quando a gente faz esse processo, porque é uma hora que você para pensar nisso. Porque você está tão acelerado no dia a dia, que você entra na casa do seu pai, nossa, que mesa feia. Nossa, quem mandou fazer isso? Eu tenho melhorado, eu melhorei muito isso. Eu acho que talvez é coisa do sanguíneo. Você é sanguínea, né? Oh, Pode ser. também, também. Mas É é que nem uma. Eu não sei você se é falou assim dos que. filhos, você falou dos filhos na casa dos avós. Os meninos, quando eles falam assim, lá na casa da avó pode, né? Eu falo sim, na casa da avó pode. Se a avó tá falando, a avó é que manda, quando a mamãe não está. E é assim, bicho. Então, é bem isso mesmo. Isso não vai inverter nada. As pessoas Não têm vai. medo de perder as pessoas num momento. É igual as pessoas sempre falam, eu vou puxar um pouco para a empresa, porque o assunto também é, né? Sim, E também é pessoal, vai. Quem está aqui assistindo, tem bastante gente assistindo, você tem um público fantástico, as mulheres, e eu acho que tem uma dificuldade, eu sinto que, eu percebo que tem uma dificuldade do público feminino, porque eu também já fui cafajeste, mas é tanta gente abusando e cantando e achando que as mulheres têm que. Tudo quanto é piadinha sem graça, sabe? O homem com. Porque não sei o quê. Aí as mulheres ficam até meio repelidas dos homens. Porque é tanto homem bocó, né? Vamos falar a palavra certa, para não falar outras palavras, que eles confundem tudo, pô. Os caras confundem tudo, não são bem resolvidos lá, confundem tudo, mas tudo bem. As pessoas pensam que as coisas ruins entram em ruína, desabam de uma hora para outra. Uma empresa não quebra de uma hora para outra. Um é. casamento não acaba de uma hora para outra. Um filho não sai de você de uma hora para outra. Um filho não toma uma decisão errada de uma hora para outra. Cara, ninguém entra nas drogas, por exemplo, de uma hora para outra. A pessoa passou 1 milhão de decisões. Até agora eu vi a Dave, estava aqui, que ela cuida ali da Sim, daí casa. Então, assim, se a gente pegar a história dessas pessoas, de quem quebrou, de quem perdeu o casamento, de quem perdeu o filho, de quem entrou em droga, nunca foi de uma hora para outra. Ah, não, eu olhei para uma droga e experimentei e nunca mais saí. Não. Em algum momento ruim, por um monte de coisas que foram acumulando, essa pessoa entrou. E depois ela viu que lá ela conseguiu, sei lá, algum tipo de ilusão e ela deu mais um passo. Deu mais um passo. uma Então, somatização, né, Wellington? eu não sei como é que isso ocorre muito bem, assim, com as pessoas, porque eu, de fato, como sanguíneo, eu sou bem, assim, disléxico com essas coisas de sequência. Então, eu sempre estou interrompendo algum processo e entrando em outro, né, novo. Mas eu não sei como que você vê isso.
Você que atende bastante mulheres, né? Sim, sim. Na verdade, é tudo uma somatização mesmo, né? A gente fala somatização, né? De emoções. E às vezes aquele pingo d'água, eu tenho uma metáfora muito legal que eu trabalho com as mulheres também, que a gente é um balde, né? E isso também levando para a questão da liderança, quando você é muito centralizador, você acaba enchendo o teu balde e você não consegue assumir mais coisas ou olhar outras coisas, porque o teu balde já está transbordando e não cabe mais uma gota de água lá. E eu falo muito com essas mulheres porque é tudo uma somatização de sentimentos. Aonde a gente está hoje, aquela dor, aquele sentimento de incapacidade, de eu não conseguir me olhar direito no espelho, é tudo uma somatização que começa desde a infância, que é o negócio das raízes da árvore. O comportamento é o nosso tronco, que é como as pessoas me enxergam, como eu me comporto. E eu penso muito disso também, que na questão da liderança, tudo é aprendizado. E o líder, ele tem que, em primeiro lugar, ele tem que ter uma autoconsciência muito apurada. E daí entra nessa esfera que você falou. Eu acho que é uma das maiores habilidades, eu falo como mãe também, autoconsciência, líder da minha casa, autoconsciência como líder, entre aspas, né, que influencia mulheres, o líder de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, que seja. Você tem que trabalhar muito a autoconsciência, porque quando você tem uma autoconsciência mais apurada, eu sei qual que seria o meu eu ideal. Bom, eu gostaria de ser mais assim. Eu gostaria de trabalhar dessa forma. Eu gostaria de ser uma mãe assim, gostaria de ser um líder assim, um CEO assim. E eu tenho que ter a consciência também do eu real, porque eu tenho que saber, bom, eu sei o que eu quero ser, o meu eu ideal. Mas eu também tenho que ter a consciência do eu real. Quem eu sou, então, na verdade, para mim poder trilhar esse caminho e chegar mais perto desse eu ideal. É uma Então, lacuna, né? Você vai buscar a lacuna. isso, a maneira como você vai buscar, as fontes que você vai buscar, as coisas que você vai ter que desapegar, que vai ter que aprender, você vai saber se você já ter bem definido O qual que que é que seu eu foi ideal. mais difícil para você? É isso mesmo. O Foi que que foi esse, mais difícil para você? é o caminho, porque eu somatizei muitas coisas e quando eu cheguei no nível de consciência do meu eu real primeiro, eu digo, puta que... Eu vou falar um palavrão aqui. Caraca, eu sou isso, então? Tá bom. Então vamos lá. Qual que é o caminho? Porque eu quero ser diferente. Eu quero ser assim. Então esse caminho, inclusive, eu não cheguei nele ainda, sabe? Ah, Porque já eu acho... chegou, mas já andou bastante nele. Não, Você eu não andei, chegou lá na ponta ainda. nossa, andei Mas você bastante, sabe que, mas... ó, vou te falar uma coisa. Eu, quando eu tinha 25 anos, eu achava que eu era o cara. Aí quando eu cheguei Ah, nos isso. 30, quando eu cheguei nos 30, eu olhei para mim e falei, nossa, que babaca que eu era. Meu Deus do céu, quem que aguentava eu? Aí eu cheguei nos 30, pros 35, eu achei que não tinha muito mais coisa para aprender, né? De fato, o homem nasce com 30. Eu descobri isso. É, Olha, os homens, eles não nascem antes, eles nascem com 30. Dali para frente, ó, eu acho que talvez gostei dessa. 32 para frente, vai. O homem nasce Aham, por ali. Aí quando aham. eu cheguei agora nos meus 38, eu olhei para trás e falei, nossa, que babaca. Então, e daí eu conversei um dia com um senhor de 68 anos. Eu falei, um dia a gente espera parar de errar, né? Daí ele falou, olha, meu filho, eu tenho 68 anos e ainda não parei de errar. Então eu fiquei assim mais confortável na minha Que situação fofo. de eterno. Nós somos seres humanos inacabados. Exato, Essa é a grande verdade. Nós somos construtores de uma obra inacabada e que não vamos acabar aqui. Então eu sempre exato. falo que tem bastante homem aqui assistindo. O homem precisa trabalhar três grandes forças, né? Que é a física, ele precisa cuidar da física, né? Com a força física, a mental e a intelectual. Se você não cuidar da mental e da intelectual na mesma proporção que você cuida da física, em algum momento seu departamento físico ele vai sucumbindo. Não tem boca, é um sistema, é uma máquina, ela vai ficando velha, ela vai enferrujando, ela vai diminuindo algumas capacidades, algumas habilidades, você
já não passa a linha na agulha, talvez não precise, mas vai mexendo, né? Mas assim, e daí se você focou muito naquilo, você vai bitolar, cara, porque você vai falar, não, agora eu não presto mais para nada, eu sou um velho, eu não consigo mais isso, eu não consigo mais aquilo, eu não tenho mais força para nada, e tudo que eu levanto dói. Isso ia chegar. Se você não preparar o teu intelectual para aceitar essa chegada, até o seu espiritual, para que você possa entender isso, você vai sofrer mais. Da mesma forma, você não pode desequilibrar essas três forças, elas têm que caminhar juntas. Duas Juntas, delas, né? talvez até três delas vão te abandonar. Talvez até intelectual, porque você não sabe o mal que te acomete lá na frente. Né? Um Alzheimer, por exemplo, ele rouba essa capacidade. Né? E na verdade, Wellington, o equilíbrio total é só depois que a gente vai daqui para lá, né? É isso aí. É uma construção constante. Você fala, cara, eu sou fascinada por essas coisas. A gente é uma trindade. Somos uma trindade. Tudo que é trilha é fera, né? Tudo que é É trilha é tudo. foda. E eu Né? sou Tudo que muito é... isso, Eu cara. também gosto muito do 30, do trilha. Eu trabalho muito com isso, sabe? Corpo, mente e espírito, raízes, tronco e frutos da árvore. Então, a gente trabalhando bem isso, e é claro, tendo a consciência de que o equilíbrio total, meus queridos, minhas queridas, não existe. É. É uma construção diária, Só que é pequena. engraçado que a gente começa, é o micro resultado, sabe? Isso. Eu comecei com algumas coisas na minha vida muito pequenas. Por exemplo, eu comecei a me organizar enrolando o fio do meu notebook. Eu vi um cara uma vez enrolar com a paciência, que enrolar o fio assim, amarrar bem certinho e guardar. Eu juntava tudo como um bom sanguíneo e né? Cadê? Lá em 2007, 2008, quando eu entrei na Sadia. Daí depois eu comecei a observar que eu perdi a paciência por coisas, e ainda perco muitas vezes, porque a gente não tem, a gente escorrega, pô, né? Com É igual certeza. dirigir um carro com pneu careca na chuva. Você tá ali, tá na pista, mas a qualquer momento você dá uma mexidinha errada, você escorregou. Aí eu acho que não pode faltar humildade, né? O líder também escorrega, né? Mas ele tem humildade de chegar, sentar e reconhecer. É o superpoder de fazer um pouquinho todo dia. Eu tenho É, respondido as minhas caixinhas ali no Instagram. Às vezes, cara, eu tô cansado, assim, fisicamente. Mas eu não tô com preguiça de responder. Daí, formular uma boa resposta, porque quem tá ali pedindo merece. Quem me segue merece, porque eu quis estar ali. É só eu sair. Eu respondo ali, sei lá, tem dia que tem 40, 50 perguntas, eu respondo em 2, 3 dias, às vezes eu respondo tudo num dia, tem 10, 15. O pessoal não gosta muito de perguntar, acho que talvez não tenha muita exposição, mas assim, é um micro resultado. Eu percebia que eu perdia paciência com qualquer coisa, sabe? Tipo assim, o filho derruba um copo e quebra. Você não tá vendo? Não prestou atenção? O copo é na frente do prato. Calma, cara, quantos copos você já quebrou na vida? E quem gritou com você? exato. Agora você acha que você pode gritar com as pessoas? E sempre eu falo, eu converso com os colaboradores nas empresas, e eles falam, ah, sei lá, o meu chefe é muito mal educado, as pessoas aqui não têm educação, as pessoas aqui não têm educação. Eu falo assim, eu duvido que não tem educação. É só você convidar as pessoas mais importantes da cidade, colocar na mesa sentada e convidar todos para participar, para você ver como que eles não são mal educados. Eles só não usam a educação que têm. Eles sabem. Você sabe que muitas vezes você tem que ficar quieto, mas você não fica. Você sabe que muitas vezes você precisa ouvir, mas você não quer ouvir. Uma das coisas mais brilhantes do meu casamento com a Monique, além da gente se amar verdadeiramente, e eu tenho orgulho de ter ela comigo, e hoje eu faço questão de. Eu tenho muito medo de ofender a Monique em qualquer situação que eu viva, que eu faça, mas uma das coisas mais importantes do nosso relacionamento que nós aprendemos é ficar quieto na hora certa. Porque em algum momento alguém vai estourar. E às vezes ele até tem razão, e às vezes ele não tem razão. Mas se ele não tem razão e ainda não viu que ele não tem razão, é hora de ficar quieto. Ela mandou os três Oh, corações. Monique, querida. Então, assim, sabe, ficar quieto. A Monique, às vezes eu fico nervoso e às vezes com razão, às vezes sem, né? Porque também é ponto de vista. E ela fica quieta. Ela vai falar daqui 15 minutos, 20 minutos. E quantas pessoas têm essa sabedoria? Nossa, Wellington, você tocou num assunto assim muito. É uma das maiores habilidades do líder. Né? Não é a falatória, é a escutatória.
E a gente vê muito curso de oratória, né? Até recebi essa semana Sim, um pois da é. Dani. É bem top aquele curso, né? Deu até vontade de fazer. Mas ninguém vende curso de escutatória. Exato. Eu tenho até um livro muito bom, porque assim, eu sou palhaça de hospital, ele não tá aqui, Só no mas ele. hospital que Peraí. você é palhaça? Ó, esse livro aqui, ó. Eu sou palhaça de hospital, né? Quem não sabe, Eu tá? Muito perguntei, prazer. você só palhaça no hospital? Porque você é muito alegre, né? É O Palhaço e o Psicanalista. Aí você olha para esse livro, você pensa assim, ah, isso aí é só para quem trabalha com humanização hospitalar, quem é palhaço, não sei o quê. Esse livro ele fala como escutar os outros pode transformar vidas. E hoje, uma das maiores habilidades que um líder deve ter, mas um líder que eu estou falando não é só de gestão empresarial, também é dentro da sua casa, aqui nas redes sociais. Se você quer ser um líder mesmo, você tem que saber escutar, tem que ter essa habilidade de escutar muito aflorada. Porque Escutar é prestar antigamente, atenção nos detalhes, né? isso, né? Antigamente, né, Wellington, lá, mas assim, hoje ainda tem essa prática. Quem escutava era quem não sabia de nada, que era aquele que obedecia, e aquele que sabia falar, que era a pessoa bem despojada, dona das palavras, era o que entendia de tudo, mas é o contrário, criatura. É o contrário, quem sabe, o líder que sabe escutar para depois trabalhar com empatia, iniciativa, saber quando conseguir começar as coisas, algum projeto, alguma ação, ele tem um poder de adaptabilidade melhor, ele E eu vou, sabe exercer a transparência. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Aqui deve ter muita gente católica aqui assistindo a gente. E também tem muita gente que tem sua espiritualidade ali. Talvez uma das coisas mais difíceis que eu sinto é me aquietar. Não é se aquietar de ficar quieto. a gente acessa, né? Não é só. Porque às vezes você fecha a boca, você tá ali parecendo que tá escutando a pessoa, mas você só tá ouvindo. Você não tá Exato, escutando, né? é Você tá diferente. ouvindo. Né? Tem até uma. Assim, tem até uma colocação que as pessoas falam que escutar é prestar atenção nos detalhes, né? E uma das maiores dificuldades que eu vejo é, por exemplo, quando você vai no Santíssimo, você fica lá 10 minutos, parece que já dá uma agonia. Eu convido você que está aqui ouvindo nós hoje a fazer um exercício, né? Você falou que tem bastante gente Eu que. faço isso demais, Wellington, meu Deus, tem. Você falou que, tipo assim, vai lá no espelho e fica olhando para você. Mas fica meia hora, vai. Você vê como é que é. Presta atenção como é que foi ontem, a semana, o dia. Faz esse exercício. Tenta acalmar seu coração, sabe? Eu sempre digo que a vida da gente é como se fosse um balde com terra dentro. A gente que suja a água para beber, porque se você parar ali e deixar o balde um dia ali, a terra vai descer e a água vai ficar limpinha. Mas daí você quer sair correndo com aquele balde. Daí você quer beber água limpa. Aí derrama. Daí você para numa estação completa. Aí, entendeu? E se molha todo, e se suja todo. Quando. E aí, peraí, quando que nós vamos parar? Aquietar, né? Eu sempre falo assim, o que não mudar no mundo que só muda o tempo todo? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu não devo mudar? E coisas que são de essência, esses dias me perguntaram assim, por que a palavra de Deus não muda? Eu falei, porque ela não está submetida ao tempo. Ela é eterna. A eternidade é a concentração de todos os momentos do tempo em um momento só, em um tempo só. Massa, hein? Então, Verdade. assim, quando você fala uma palavra que é eterna, ela vai ser hoje, vai ser daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. Quando você pega você em essência, você vai ser hoje, vai ser daqui 100 anos, vai ser daqui 1000 anos. Mas quem conhece aqui a verdadeira essência? A primeira vocação do ser humano é serviço. Eu sempre falo às pessoas, você pergunta para as pessoas assim, você é feliz? As pessoas têm dificuldade de responder. Porque elas querem achar um momento que elas não tinham dor, que elas não sofriam. O sofrimento e a dor, ele é facultativo da vida, como ele é estrutural da vida humana. Ele faz parte da realidade da vida. Não tem como você tirar a dor da vida. A vida, Não existe para possibilidade. constituir dor,
para constituir vida, existe a dor. Não tem Exato. como não elimina uma coisa, não elimina a outra. Ser feliz não elimina não ter dor. E eu sempre falo que a felicidade, ela é o substrato da utilidade. Ah, eu não estou feliz. Provavelmente você está sendo um inútil. Em algum lugar, em alguma coisa, para alguém. Porque se você for útil, é o substrato da utilidade, é a felicidade. A partir do Essa é a momento mais que pura você verdade. reconhece, né? Não sei como é que você vê isso. Nós estamos Não, eu chegando vejo quase uma hora demais, de eu vejo live. demais. Você estava falando ali do aquietar-se, né? Isso também não só para nós que somos católicos, né, mas para todo mundo que acredita em algo maior, algo superior, algo que nos traz a clareza, a serenidade. E é uma grande habilidade também do líder você silenciar e se aquietar. Porque, por exemplo, como que você vai conseguir decidir alguma coisa muito importante, seja para a vida da tua empresa, para a sobrevivência dos teus funcionários ali que estão com você, seja na sua casa, enfim, ou com as pessoas que você ama, se você não consegue decidir na hora que é necessário e na hora que é certa? E isso só é possível você decidir alguma coisa que é muito importante e relevante na tua vida se você conseguir se aquietar. Porque Augusto Cury já dizia, o silêncio é a arma de quem pensa. Você não consegue acessar a grande sabedoria, aquela que você busca, que não está nos livros, que não está numa mentoria, que não está num conselho, se você não conseguir se aquietar e se conectar com aquilo que é superior a você. Então, é uma habilidade que a gente tem que começar a trabalhar para poder gerir a nossa própria vida, em consequência dela, todas as outras coisas que precisam ser geridas com mais assertividade, né? Porque você, quando tem essa conexão espiritual, né? Você somos católicos, Você né? tem que entender que existe algo que transcende. Exato. Ah, beleza, eu creio em Cristo, Deus, beleza. Ah, eu não creio, mas, pô, você não acredita que não tem nada além disso aqui? Esse dia eu perguntei para a pessoa, o mundo é finito ou infinito? Aí ela pensou, ela falou, é finito. Eu falei assim, tá, então quando chega o limite do finito, o que tem depois desse limite? Porque para alguma coisa ser finita, ela precisa chegar num ponto Num de fim. fim, num O que tem depois do fim? Quanto tempo? Entendeu? É infinito. Agora, essa finitude e infinitude é desconhecido de nós. Exato. Cada segmento aí de transcendência, de espiritual, conduz a algum momento para algum lugar. Não estou aqui para julgar a espiritualidade de ninguém, né? Esse dia alguém falou assim, porque como converter as pessoas lá no meu feed, lá na minha... Eu falei assim, por que você quer converter as pessoas? Cuida da tua família, cuida de você, né? Converta-se todo dia e tira esse... Ah, eu quero Isso tornar o mundo melhor. Cara, todo mundo que tentou tornar o mundo melhor, acabou com o mundo, dizimou a humanidade. Hitler queria um mundo melhor. comece na sua casa, gente, com as coisas que você tem. Então assim, não precisa converter com palavras. São Francisco falava, né? Eu vou pregar o evangelho. Se eu precisar, eu vou falar. Mas a primeira pessoa é ele. Então, quando a gente inicia um processo de transformação, ou dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, onde você estiver, a gente sempre vai ter que começar por nós. E eu vou te falar, e nós somos cristãos, a própria Bíblia fala, cuidado com os recém-convertidos, né? A gente também tem que Assim, cuidar e achar que você é bom logo de cara. Não, hoje eu já tive paciência, eu sou bom. Não, calma. Paciência é algo que demora para ser cultivado. demora. E eu vou te falar, outro dia eu falava isso com o Matheus, meu filho, ele falou para mim assim, todo ano a gente vira o ano e faz um propósito. Esse ano a gente tem um grupo que chama Gratidão. E ali a gente coloca, volta e meia, o que a gente é grato e tal. E a Que gente legal. exercita algumas coisas, né? Mas ele falou assim, eu queria ser paciente igual o senhor. Eu falei, quem disse que eu sou? Ah, mas o senhor parece que é.
Daí deu um pouquinho assim, um tempo lá, uma semana, duas, não me lembro bem o tempo. O irmão dele foi lá incomodar ele no computador e ele gritou para o irmão dele: Para, Lucas, sai daqui. Aí eu fui lá, falei: Pô, você não falou que ele ia ser paciente? Ah, mas o Lucas me irrita. Eu falei: será que ele não é a pessoa que mais te oferece oportunidade de exercitar a tua paciência? Porque se ninguém te irritasse, como é que você ia ser paciente? Ter paciência onde não tem nem nada para se irritar é como a fada do mundo. Quando você perde paciência, aparecem coisas para que você exercite a paciência. Ai, se você quer aprender a escrever e ninguém te traz um papel, uma caneta, você não vai aprender nunca. Né? Ai, Então, meu a Deus. paciência é a mesma coisa. Se ninguém te oferece substrato para que você coloque a mão na massa e entre no jogo e fale assim: agora é o negócio seguinte, é na pele. É isso aí. E Agora, se a a gente não liderança está calmo, a gente não consegue perceber isso, né? e tudo vai se costurando, né? Que nem a paciência é uma coisa construída. A liderança também é uma coisa construída. Lógico que Então, tem, né, Layara? Tem vamos dizer assim, tem um pouco de personalidade, as pessoas nascem sim, com algum. tem tendência, né? É tipo um dom, vai. Existe o dom. Eu Sim, sempre falo que para você não precisa pagar um curso de 30 mil reais, 40 mil reais para descobrir sua vocação. Eu sou meio guru desses caras aí. Eu sou coach também, fiz coach, acho que é muito massa o trabalho. Que só critica coach quem nunca fez, né? exato. Quem entrou na onda aí de criticar, quem nunca fez, critica, mas todo mundo precisa. Eu acho que é o desejo de todo coach que o coach suma, mas que torne uma realidade na vida de todo mundo, né? Uhum. É uma figura, é uma linguagem que tem que ser comum. E nós vamos lutar para isso até o último, vamos cair atirando, né, Yara? Que eu acho que as pessoas precisam disso, Demais. né? Nossa. Mas Mas ninguém assim, chuta em cachorro morto, né, Wellington? aí, sabe o que é o negócio? Serviu, pega. Não É isso serviu, aí. deixa passar. Deixa passar. Aqui Exato. tem 37 pessoas com nós aqui. Eu tenho certeza que quem souber colher aqui, pegou algum código aqui. Com Né? Então, certeza. assim, qual a minha vocação? Bom, tem lá um dom. Né? Cada um tem um dom, é igual a gente estava falando. Às vezes você nasce com um dom que tem um pouco mais de paciência. Beleza, é um dom. Depois existe uma circunstância. Né? Talvez você tinha dom para ser outra coisa na vida, mas a circunstância naquele momento não favoreceu. É como se Exato. fosse. O doutor Ítalo fala isso. Ele fala assim: ó, se você tiver uma chave que abre qualquer porta, é muito legal se existisse uma chave que abre qualquer porta. Mas Todo mundo quer uma chave que abre todas as portas, mas essa não chave não adianta. existe. Não, essa chave não existe, Todo mundo quer criaturinha. uma coisa e não sabe nem. Tá, se você tivesse essa chave, você saberia que porta abrir? A forma, a circunstância é o que circuncisa, que circunda. Hoje, a circunstância da sua vida, você que está ouvindo nós, a circunstância da sua vida, hoje, independente da que você não conhece a minha realidade. Cara, eu não conheço mesmo. Tem um monte de gente aqui que eu não conheço. Mas eu estou com um pai em estado terminal. Não sei. Mas eu estou com um funcionário lá sem funcionar. Não sei qual que é a realidade da sua vida. Não sei. Mas meu filho é um adolescente e não para de me... Não sei qual que é a sua realidade. Mas meus funcionários... Não sei. Agora, eu sei que essa realidade é a circunstância que você precisa para tomar a forma que você precisa para solucionar seus problemas. Porque a partir do momento que você é circundado, você vai ter que se moldar numa forma. E aí Exato. você se molda, aí você tem uma forma. Quando você tem uma forma, você expressa no mundo. Essa é a diferença. Né? Essa xícara, se ela fosse só um molenga, ela não teria uma forma, ela tem uma forma. A partir do momento que ela tem uma forma, ela tem uma utilidade. E essa utilidade atende para que ela precisa nesse momento, talvez. Então, assim, lógico que isso aqui é inanimado, é um ser inanimado. Mas nós, como animados, você vai precisar achar essa forma. E a partir do momento que você achar essa forma, das circunstâncias da sua vida, aí sim você vai ser a chave para abrir todos os seus problemas. E é Tudo nesse começa por momento. dentro, né? Tudo E daí você começa dentro. começa a agir. Aí quando você age no mundo,
o mundo dá uma resposta para você. Eles falam, pô, mas tá dando certo. Claro que tá dando certo. Você levantou a bunda da cadeira e foi fazer alguma coisa. É óbvio que ia dar certo. Mas por que eu não fiz antes? Não sei. Bem isso. Cara, já deu uma hora de live e não caiu? Deu. Deu uma hora de live. Nós já somos perfil como é que é? Configurado. Certificado. Sério? Ai, que chique! Não acredito, também quero. Ai, com as minhas lives acaba uma hora, eu fico querendo mais e acaba, droga. Yara, foi um prazer enorme falar com você. Prazer foi mesmo. Acho que a gente vai ter que fazer mais. Tem muito assunto aí que a gente precisa desencavar. Eu acho que o trabalho que você faz é incrível. Nós precisamos de mulheres feras. Nós precisamos de homens feras nos seus lugares, né? A mulher tem uma força e o homem tem outra força. E o que acontece, que eu vejo, é a mulher querendo ter a força do homem, ela não precisa ter. E o homem querendo ter a força da mulher, ele também não precisa ter. Ontem entrei numa discussão sobre isso e a pessoa falou assim, faz uma live disso, quero ver o que as pessoas pensam. Eu falei, elas pensam o que elas quiserem, eu quero passar o que eu penso. Se alguém quem quer ficar aqui só tá porque está interessado no que a gente pensa. Exato, fica quem precisa, quem quer. Senão, eu sempre faço assim, ó. Eu já até coloco lá no meu stories. Esse dia o cara perguntou, eu coloco um cavalinho e uma faca. Que significa isso aqui, ó. Pica mula. Pica mula. Né? Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para tentar ajudar dentro do meu prisma de vida. E você tem feito isso muito bem. Eu tenho acompanhado algumas lives tuas. Acho que você é fantástica. Tem meu apoio, tem meu carinho e tem minha admiração. Mas também não podia ser diferente, né? Esse povo do interior é fera mesmo. Nossa, no interior? Interior do Brasil. Interior. Cara, Yara, eu tenho que te perguntar, obrigada. e daí eu vou deixar você se despedir da galera aí. Liderança na pele para Yara é o quê? Eita, lasqueira, eu pensei em tanta coisa, bicho. Mas uma palavra que eu já falei aqui na live, que eu acho que é impossível você exercer alguma coisa de liderança sem ela, que é a autoconsciência mesmo. Porque como que se você sabe fazer, sabe como funcionam as coisas em você, se você sabe fazer determinadas coisas com você, da maneira que você quer, você sim vai conseguir fazer com os outros. Se você ter consciência do que você quer se tornar e consciência de quem você é hoje para poder chegar nesse patamar que você anseia, a autoconsciência é a ferramenta principal. E eu não estou falando para mulheres, não, só. Estou falando em todos os âmbitos da nossa vida, porque nós temos que ser líderes de nós mesmos. E como que a gente consegue isso? Trabalhando a nossa autoconsciência primeiro, né? Como que eu funciono, como que eu quero trabalhar para funcionar de determinada maneira que eu queira funcionar. Então, se eu consigo trabalhar isso em mim, eu consigo levar isso para o próximo, que são meus liderados, através da inspiração, da influência, enfim, que são os aspectos principais do líder, né? Então, a autoconsciência, para mim, é a melhor forma de trabalhar a liderança e é a que eu trabalho todos os dias, né? A autoconsciência. Muito bem, muito show de bola. Yara, quer se despedir do público? Papai escreveu, muito bom ouvir isso tudo. Aí é a voz forte que fala dentro da gente, né? Nossa, mas eu amo demais meu velhinho, meu irmão tá aí. Sabe quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde em 2007, eu visitei a fazenda de vocês. Lá perto da Baiana, lá, né? Eu visitei lá. Ainda tá lá. Ainda tá lá. Eu tenho orgulho. Lá tinha uma pista de laço, assim, do lado. Ainda tem, rapaz. Vixe, ali dá uns tiros de laço chique ali. Você sabe que a minha avó é Ribas, né? Daquela região ali. Então, nós vamos ter que investigar essa sou bem parecido com a tua família, a família dela. Bem parecido. Pois né? Vai que é parente mesmo, né? Não é só coincidência de sobrenome. Pode ser. Eu queria com toda essa beleza que a gente tem, né? Pode ser que sim. Mas eu acho, né? Esse da beleza é o máximo. Ai, Wellington. Cara, obrigado, viu? Eu me senti honrada mesmo com o teu convite. Futuramente, quem sabe, a gente faça algum projeto junto, a gente já vem conversando.
Eu admiro muito você, a Monique, tudo que vocês construíram. Cara, você tá voando, eu fico admirando, assim, porque eu te conheci lá na pós e você já tinha um cara de muita perspicácia, visionário e tal. Eu digo, cara, e você falou de veterinário, né? Eu não te julgava muito por isso, porque eu sou contadora, né? Eu digo, eu te entendo. Quando as pessoas olham para você, veterinário, para mim, contadora, e É. você mexe com desenvolvimento humano, com Mas você transformação de você pessoas. ainda pode fazer a brincadeira, né? De histórias. É, Contadores, histórias, mas né? eu sou muito. Nossa, no hospital eu fazia muito essas Eu, como contações de história. veterinário, sou abençoado de ter a Mariana que está aqui na live, ó, que daí ela cuida dos Ah, cachorros meu. Porque nem para isso eu sirvo. meu Deus, ai que beleza. Já delegou a função, né, Wellington? Mas obrigada, tá, pelo convite. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar ali no meu Instagram, que eu tenho muito conteúdo gratuito e eu abraço todo mundo que chega, assim como você abraça todo mundo que chega aí. Teu trabalho é fantástico. Que Deus te abençoe e te capacite cada dia mais. Obrigada, tá? Amém. Boa semana para todos que estiveram com nós aqui em mais de uma hora de live. Foi fantástico estar aqui com você. Obrigado de coração. E vamos para a Obrigada. próxima. Valeu? Boa semana para todo mundo. Um Até abraço. mais. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.